Você é importante, você tem valor, você não está só. E é desta maneira que nós começamos o nosso Zambésia de Leste a Leste esta semana, que é dedicado ao Setembro Amarelo. Vai ser um programa com várias rubricas, mas a maior parte delas ligados a si. Porque você, aqui no Zambésia de Leste a Leste, é muito importante para nós. E já estamos aqui na nossa sala de estar do Zambésia de Leste a Leste, onde vamos falar da campanha de consciencialização sobre o Setembro Amarelo, que está-se a falar todo este mês que tem a ver com a saúde mental. E quem vai nos ajudar nesta conversa a entendermos mais sobre este assunto é o Elton, que é ativista social, e também temos aqui o sociólogo assim, que é Nur. Eles que vão nos ajudar a entender mais sobre o Setembro Amarelo. Sejam bem-vindos ao Zambésia de Leste a Leste. Olá, Beni. Olá a todos daí de casa. O meu nome é Elton Tivani e eu sou o representante legal ou presidente de uma associação que se chama ASADRES, significa Associação de Apoio Social para o Desenvolvimento Educacional, e é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E deste lado? Olá pessoal de casa, olá pessoal, todo pessoal que se encontra aqui na central. Respondo pelo nome de Nur Rodrigues Amadi, sou sociólogo e faço parte da Associação Boa Esperança Juvenil. Então estou aqui para compartilhar o que for necessário. Bom, é isso apenas. Certo. Primeiro, nós queremos entender na íntegra o que significa Setembro Amarelo. Bom, partindo mesmo da história, o Setembro Amarelo surge com um caso histórico de suicídio de um jovem chamado Mike, que tirou sua própria vida no dia 8 de setembro de 1994. O Mike passava por vários problemas em casa. O Mike era um menino que aparentava estar bem, igual muitos daí de casa, mas no dia 10 de setembro, aliás, no dia 8 de setembro, o Mike decidiu sair com seu carro, uma Mustang amarela. Relatos dizem que não era a cor do carro, mas o Mike fez algumas modificações com o carro, então mudou para amarelo. E no dia 8 de setembro de 1994, do nada ele decidiu sair, passeando assim como ele fazia de vez em quando e como era de costume. Mas receberam a informação que o Mike acabou se atirando de um penhasco. Quando foram para casa, encontraram alguns bilhetes de despedida do Mike, alguns bilhetes em que ele lamentava da vida que estava a ter. Então os pais, os familiares, amigos comovidos com aquela toda a situação, decidiram sair com placas e cartazes na rua para informar ou conscientizar os outros jovens que o suicídio não é uma boa escolha e não é uma opção boa, porque quem sofre não é só a pessoa que acabou tirando sua própria vida, mas os que ficam também sofrem. Então deixaram cartões, saíram com placas e cartazes com escritas como "Você importa" ou "Sua vida importa", "Você não está sozinho" e "O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida". Então, logo daí começaram a desenvolver exatamente, projetos. exatamente. Mas foi em 2005 que a Organização Mundial da Saúde decretou ou declarou que no dia 10 de setembro tinha que ser o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Suicídio. Então, levamos o mês de setembro e a cor amarela, a cor do carro do Mike, e batizaram, neste caso, como mês de conscientização e prevenção ao suicídio, neste caso, o setembro. Então, em 2020, nós, os jovens da cidade de Climane, em particular, acompanhávamos as histórias dos outros países de língua portuguesa, como o caso concreto do Brasil, e decidimos nos juntar com um amigo nosso que era estudante de psicologia
ele teve a iniciativa. Então nós já trabalhávamos também em várias áreas, alguns artistas, alguns eram ativistas sociais faz tempo. Então decidimos criar ou trazer a campanha Setembro Amarelo para a cidade de Quilimane e do resto foi história. Continuamos a trabalhar, a conscientizar e a organizar várias atividades neste mês de setembro. E esses jovens que vocês têm trabalhado com eles dia após dia, né? Quando vão à rua já tiveram um caso concreto de um jovem que estava para tirar a sua vida e por causa do vosso trabalho o mesmo desistiu? Bom, são vários os casos, porque nós realizamos, aliás, várias rodas de conversas e workshops. Já agora, neste ano, igual nos anos anteriores, no ano passado, nós decidimos não só como as ADRES trabalhar na campanha Setembro Amarelo, decidimos juntar outras associações, como é o caso da Associação Bons Sinais, da Associação Boa Esperança Juvenil. Reunimos também os meninos do Parlamento Infantil da cidade de Quilimane e uma organização não governamental que trabalha na educação que está no Brasil, que é o Instituto Alfa Lumen, que apoia talentos. Então, nós, nesses workshops, é óbvio que recebemos muita gente e criamos um espaço seguro em que as pessoas podem falar dos seus problemas e não é possível falar de saúde mental sem os profissionais ligados à saúde mental. Okay. Então, é óbvio que os resultados foram positivos do ano passado. Esperamos que neste ano também hajam resultados positivos, porque nas rodas de conversa nós abrimos espaços para uma espécie de depoimentos ou relatos, em que cada um... Desculpa interromper né, o seu fio de pensamento, né? Mas onde é que este jovem que está com um problema psicólogo ou um transtorno mental pode vos encontrar? Hoje, para mim, é o primeiro dia a ouvir falar dessas associações. Uma pessoa que está debilitada, está com um problema mental, como é que faz para chegar até vocês? Ou como é que vocês fazem para descobrir que tem esse tipo de pessoa que precisa de ajuda? Certo. Bom, para o mês de setembro, como nós trabalhamos mais por conta da conscientização, porque aqui há um ponto muito importante, só para eu não fugir. Sim. A parte positiva, falar de Setembro Amarelo, e a negativa. E nós, como ativistas sociais ou jovens, sentimos que temos um papel ou um dever com a sociedade. Nós trabalhamos muito em setembro, mas já sempre alguém que critica e diz: por que vocês preferem falar da saúde mental apenas em setembro? Será que as pessoas sofrem apenas em setembro? Okay. Mas nós precisamos refletir e, de acordo com a história que eu acabei contando, existe também o Novembro Azul, o Outubro Rosa, mas Okay. nunca é dito desta forma. Sim. Então, o setembro é onde nós nos doamos como ativistas, trabalhamos muito nisto. Então, relativamente a achar ou encontrar os tais jovens, nós abrimos o espaço a público. Nós trabalhamos muito com redes sociais, porque sentimos que as redes sociais têm um poder enorme hoje em dia. Então, nós convidamos as pessoas, os que trabalham conosco, fazem uma espécie de marketing. Okay. Convidando, aliás, as pessoas, enviando o cronograma das atividades, assim como o termo de referências, para as pessoas ficarem a saber o que é realmente o Setembro Amarelo e quais são as nossas atividades. Então está sempre aberto ao público e para quem quiser estar conosco nos nossos workshops é muito simples. Nós temos uma página nas redes sociais que é as ADRES Moçambique. Então vocês podem mandar uma mensagem lá, perguntar ou pedir o cronograma ou a agenda das atividades. Nós vamos reencaminhar. Tem toda a informação lá, então é muito simples. Todas as nossas atividades são realizadas no Centro Cultural Bons Sinais, a ex-catedral ou antiga catedral. Aos domingos, nós começamos no dia 14 com os workshops, mas antes tivemos várias sentadas e criamos vários conteúdos digitais, que é para conscientizar também o pessoal e fortificar o nosso compromisso relativamente a isto. Mas começamos no dia 14, domingo, vamos até no dia 28, então os workshops são apenas nos domingos pelas 14 horas. Está aberto ao público, não é só apenas para os que passam por esta situação, porque nós também comentamos que é doloroso eu ter um irmão, um amigo e não saber como ajudar.
ele Ok. passando por aquelas situações. Então, há sinais. Depois, Exatamente. isso nós vamos falar com o sociólogo, né? Exatamente, Há sinais que a pessoa demonstra com as suas atitudes que está a passar por uma situação crítica e que precisa de ajuda. exatamente, exato. Agora, vocês trabalham com pessoas de que faixa etária? Bom, nós trabalhamos com jovens ou adolescentes dos 13 aos 23 anos. Só são eles que têm problemas de Não, saúde mental? Não. Na verdade, é um número que nós estimulamos, mas depois tem a parte aberta ao público. Porque Ok. nós olhamos muito para a questão dos que se A camada encontram... juvenil é que apresenta Exatamente, mais esse exato, tipo de problema, né? exato, exato, Ok, exato. certo. Elton, nós queremos agora, para si, antes disso, Ok. para si que está a chegar agora ao Zambésia de Leste a Leste, nós estamos a falar da campanha do Setembro Amarelo, que é sobre a consciencialização da saúde mental. E nós estamos a querer entender como é que funciona, como é que podemos fazer para ajudar essas pessoas que têm este problema. E agora queremos entender com o sociólogo Nur, né, como identificar alguém que está a passar por esse problema. Bom, mais uma vez, bom, as formas de identificar são várias, não é? Temos a primeira forma, que é o distanciamento da própria pessoa, e a segunda coisa é a questão de depressão, não é? Ok. Então, eu vejo que essas sejam uma das formas muito relevantes, Comuns. sim. E além disso, tem a questão a questão do desemprego. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas que já fazem ou já fazem uma licenciatura ou um ensino médio, então a procura de emprego é um assunto muito maior. Mas Ok. por causa do que? Um dos fatores é que nós vivemos em comunidade em que, sendo homem, temos que ser nós também a tentarmos ajudar alguma coisa os nossos pais. Então, sendo assim, você não tendo ou mamã dizendo que epa, você precisa ajudar alguma coisa, então aquilo leva com que o jovem, né, se sinta mal por aquilo. Mas em algum momento é se meter em situações muito complicadas. Por exemplo, existem jovens que adotaram um sistema hoje em dia que é a questão da rede social, já que tem a parte negativa e tem a parte positiva. A parte negativa é a questão do jogo de azar. Ok. Por exemplo, o aviator faz com que o jovem lhe vicie o aviator. Então, quando passa a ser um vício, ou você leva um dinheiro... Não consegue se controlar. Sim, não consegue se controlar, ou você deve um dinheiro e não chegou para informar para papá ou para mamãe que eu devia um dinheiro e depois perdi naquele jogo. Existem, por exemplo, premissas que dizem que os jovens, não é, do sexo masculino são os que mais suicidam-se em relação aos jovens do sexo feminino. Neste caso, as respostas que aparecem depois das questões que nós fizemos num workshop que tivemos, as meninas disseram o seguinte, que um dos fatores é que os jovens eles são mais reservados, ou seja, eles sim são mais reservados, mesmo que tenham um problema, eles não conseguem compartilhar. Ok. Sim, então, enquanto que as meninas é um caso meio que As diferente. mulheres são mais abertas, vai conta para amiga, conta para mãe, acaba desabafando e consegue uma ajuda de qualquer forma. Sim, Os sim. homens são mais retraídos. Sim, é isso. E depois acabam tirando a vida. A vida, sim. Certo, mas nós queríamos entender, vocês só lidam com casos de suicídios? Temos casos de homicídios, por exemplo, agora tem um caso que está a repercutir pelo mundo de um jovem que assassinou uma jovem ucraniana que saía do seu país local e foi para os Estados Unidos a fugir da guerra em busca de melhores condições de vida. E ela conseguiu um emprego lá de noite, entrou num ônibus, como eles chamam, para nós é machibombo. Entrou num transporte público, estava a voltar para casa, o jovem já estava sentado ali, entrou, simplesmente ele tirou o canivete do bolso e picou-lhe na garganta.
quando vai, a moça morreu na hora. Quando vai já para o tribunal, ele foi condenado à pena de morte. Condenam-lhe a pena de morte, depois dizem que ele tem problemas de transtornos mentais. Com esse tipo de pessoa, como é que nós vamos lidar? Bom, com esse tipo de pessoa, nós simplesmente o que nós podemos fazer, podemos apoiar ou dar aquela ajuda que é necessária. Se o caso for acontecer neste país nosso, nesse sentido, o difícil é que os jovens hoje em dia, eles não acreditam nos psicólogos. Okay. Alguns jovens não acreditam, porque acreditam que quem vai para o psicólogo dizem que é maluco, não é? Sim. Sim. Então, nesse caso, nós simplesmente devemos consciencializar aos jovens. E outro fator é a questão de consumo de álcool, sim, drogas. Isso faz com que suba a mente, né? Então, álcool faz com que transforme a mente humana para uma outra situação que não é desejável na sociedade. Ok, como sociólogo e como alguém que está inclinado neste projeto a trabalhar com jovens, como acha que a sociedade deveria tratar o jovem para minimizar esses problemas de depressão, esses problemas que levam ao jovem procurar o álcool, a droga, para poder se aliviar? Como é que tinha que estar a sociedade? Bom, no meu ponto de vista, o que acontece hoje em dia? Eu fui fazer uma análise, né, que no passado não é como agora. Por quê? Porque os nossos encarregados, digo isso, que hoje eles não são abertos conosco mesmos. Esse é o primeiro ponto. Eles nos escondem de certas coisas para fazer. Então, para nós praticarmos essas coisas, não é? Por exemplo, digo de fumar, beber, até tornar-se ladrão, essas coisas, em algum momento são amizades que nos movem, em algum momento. Mas se os encarregados fossem mais abertos, sentar com o seu filho, conversar, não é? Ter que dar aquela lição de moral, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Eu quero acreditar que hoje em dia nós não teremos uma sociedade como se diz, marginalizada. Porque a juventude, no geral, ela é chamada marginalizada por causa do quê? As atitudes que eles já tomam com relação a certas coisas não têm sido das melhores. Mas, para tentar minimizar, eu assim posso dizer, a questão do suicídio ou a questão de matança, sim, a questão de roubo, o que deve acontecer? Tem que existir aqui uma campanha, não é? Uma campanha mesmo, cuja essa campanha seja da toda a juventude lutar contra os atos criminosos ou violentos, não é? Então, eu penso que dessa forma diminuir muito esses problemas. Sim. Ok. E nós aqui também, vocês falaram logo no início que vocês têm feito movimentos, têm feito palestras, né, com esse tipo de pessoa. Nós queremos ver o que vocês fazem de verdade. Vocês têm imagens, né, que podem nos mostrar. Sim. E o público lá em casa pode entender melhor como é que é feito esse trabalho de consciencialização. Nós vamos acompanhar agora e depois voltamos para terminarmos aqui a nossa conversa. Pode ser? Sim. Pelo nome de Rauxaja do Manel Said, vou deixar aquela que é a minha mensagem. Diga não ao suicídio, você não está sozinho, juntos iremos combater contra o suicídio. O bonito da vida é saber que a gente sempre pode recomeçar. O suicídio não é uma opção. Sou Fernando Abu, faço parte de Setembro Amarelo, na cidade de Quelimane. Olá, eu sou Beatriz da Silva, estou aqui para a campanha de Setembro Amarelo e tenho uma mensagem muito especial para todos nós. Nós somos especiais e em momento algum devemos deixar que a nossa voz se cale ou que a nossa luz se apague. Então, diga não ao suicídio.
Até porque nós precisamos de mais um dia de vida e a vida é sempre especial. Olá, amiguinhos. Respondo pelo nome da Otávio Rafael. Bom, digam não ao suicídio e à depressão. Bom, sabendo que a melhor coisa, o melhor vinho da vitória são para aqueles que amargaram os piores desafios. Então, diga não ao suicídio. Meu muito obrigado. Olá a todos, Stefano Castelho é meu nome. Estou na campanha de Setembro Amarelo. Nessa campanha é importante dizer que a vida importa. O choro pode durar pela noite toda, mas tirar a vida não será a melhor opção. Então, não comete suicídio. Respondo pelo nome de Erika Caetano Chinai. Estou a participar da campanha Setembro Amarelo em Quelimane. E tenho uma mensagem a partilhar para todos. Dizer que suicídio não é fraqueza, é um pedido de ajuda silenciosa. Nem todo sorriso bonito é verdadeiro. Por detrás de sorrisos existem batalhas silenciosas. Portanto, seja ajuda, seja apoio e seja um ombro amigo. Olá, boa tarde, eu sou Armando e estou na campanha de Setembro Amarelo. Dizer que a sua vida é importante. Juntos no combate ao suicídio. Olá, sou Cândida Raul Joaquim, estou na campanha Setembro Amarelo e vim deixar uma mensagem para ti. A sua vida não se define pelo que esteja a passar agora. Tudo passa e essa fase vai passar também. Diga não ao suicídio. Olá, eu sou Karen Gabriela, estou a participar da campanha sobre Setembro Amarelo na cidade de Quelimane. Estou aqui para lhe dizer que caso esteja a passar por situações que não lhe agradam, situações em que te levem ao desespero e que não saibas a quem recorrer, não hesite em procurar alguém próximo. Até eu estou aqui para te ouvir. Não hesite, pois situações como essas podem nos levar a desencadear depressão, ansiedade, o que consequentemente pode nos levar ao suicídio. Então não hesite em procurar ajuda. Eu e os outros estamos aqui para ti. Amigo, tio, irmão, avô, o suicídio é um problema que todos nós enfrentamos, todos nós passamos por depressão, ansiedade, mas existe uma coisa que é, para todo problema sempre existe uma solução. Então, não se sinta sozinho, porque nós estamos aqui, juntos podemos passar por essa fase. Então, o suicídio é uma escolha que não deve ser escolhida. Juntos contra o suicídio. Olá, eu respondo pelo nome de Anjura Endize Daudo. Eu sou a Jenny Pedro Barroso. Bom, o suicídio é uma escolha que deve não ser escolhida. O mundo é melhor com você nele. Diga não ao suicídio. Olá, chamo-me Leide Rajane e faço parte da campanha Setembro Amarelo. E tenho uma mensagem para ti. A tua vida tem valor. E mesmo nos dias difíceis, lembra-te que és importante e único. Se precisares, não hesites em pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Olá, meu nome é Ronaldo Casimiro, faço parte da campanha de Setembro Amarelo e estou aqui como representante de uma das associações, e a associação essa que é a Associação Boa Esperança Juvenil. Sem querer falar mais nada, eu vou deixar uma mensagem-chave para todo mundo, né? Dizer que cada passo que tu trilha é uma vitória. Então, diga não ao suicídio. Olá, eu sou Sódio Júnior e estou a participar da campanha de Setembro Amarelo em Quelimane. Eu gostaria de deixar uma mensagem-chave para ti. A vida é uma dádiva de Deus e nós não temos o direito de tirá-la. Então, você jovem que tem pensamentos intrusivos e em certo momento pensa em tirar a sua própria vida, saiba que nós te amamos, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para conversar contigo. Então, seja forte e tente não pensar no suicídio. Não, suicídio! E acabamos agora de acompanhar este lindo trabalho que está a ser feito por estes jovens, de jovem para jovem. Eu queria entender como é que é feita as vossas palestras, quais são os temas que vocês abordam para conseguirem chegar até o ponto que vocês desejam, satisfatório. Bom, nós organizamos uma série de processos de aprendizagem ou de debates, partindo mesmo
dos pontos principais da saúde mental, que é a ansiedade, a depressão e o suicídio. Esses foram os primeiros temas do domingo passado. Nos outros domingos ou no próximo, nós pretendemos falar do cyberbullying. Como eu falei anteriormente, usamos muito as redes sociais, e falar de cyberbullying é falar de um ponto em que todo aquele que tem um aparelho eletrônico se sente no poder de falar alguns aspectos, sejam físicos principalmente, e que magoam qualquer um. Então pretendemos falar disto, e nos outros envolvemos também a parte dos depoimentos, na parte dos relatos. Então é uma série de atividades para cada domingo. Nós organizamos uma série de atividades para cada domingo. E não só, decidimos também olhar mais pelo aspecto cultural. Nós temos música acústica nos workshops, temos a questão também da poesia, e abrimos espaço para os outros artistas que também estarão lá, para podermos apreciar a sua arte. Então é uma série de atividades organizadas. Então vocês fazem um evento mais atrativo, que é para os jovens sentirem-se à vontade em poder participar. Exato. Agora, para quem quiser participar, quem está nos acompanhar neste exato momento, já disse que estarão ali na Catedral, assim que é, no Centro Cultural Bons Sinais. Mas vocês podem deixar o vosso contato para quem quiser desabafar. Tem jovens que estão nos acompanhar neste exato momento que não estão aqui na Zambésia, estão em outros cantos do país. Eles podem querer ligar para desabafar, contar um pouco a sua história. Como é que fazem para chegar até vocês? Bom, nós criamos um grupo, temos um grupo no WhatsApp, em que nós fizemos a planificação e também conversamos para nos distrair ou para falar sobre essas questões, porque há algo muito importante que nós precisamos entender. É o que nós comentamos no domingo passado. Alguém pode pensar que está com depressão enquanto está deprimido. É diferente. A depressão é recorrente, castiga a pessoa, enquanto que quando a pessoa fica deprimido é um estado. Exato. Está naquele momento, depois passa. Exatamente. Então, eu não sabia que existe depressão e existe estar deprimido. Exato. Então, mas respondendo à questão, como eu disse, temos uma página, mas pode entrar em contato a partir do número 87 44 32 834. Pode mandar uma mensagem identificando-se, mensagem normal mesmo, que vamos fazer a adição, ou vamos adicionar ao nosso grupo, plataforma que temos para podermos interagir. Ok, muito obrigada. Últimas considerações então para o nosso sociólogo, para quem está nos acompanhar lá em casa. Bom, primeiro eu quero agradecer a Associação Juvenil Boa Esperança, e agradecer também ao presidente da Associação Boa Esperança, agradecer a toda a equipe que se encontra aqui presente, ao Chicão, que contou uma história muito interessante no outro dia, e agradecer ao nosso cameraman, agradecer a família que está lá em casa. É tudo. Muito obrigado. Ok, muito obrigada a nós então pela vossa presença no nosso Zambésia de Leste a Leste. Quando agradeceu ao câmera, não sei se estava a agradecer ao nosso Belito ou ao vosso câmera do Setembro Amarelo, mas ok, o agradecimento chegou. E nós agora vamos deixar este ambiente mais leve, vamos ter sim com o nosso poeta, que vai também declarar um tema alusivo ao tema central do nosso programa. Talvez viver seja para os vivos, seres com sorte no amor ou no dinheiro, e não a mim que nada tenho. Porque esta dor que carrego, quanto mais carrego, descarrego a vontade de viver. E se sou vivo é porque apenas sou um ser que nasce, cresce e hoje me apetece morrer. E se eu morrer? Porque é fácil julgar quando não se pode sentir na pele o que o outro sente. A melanicidade da sua cor, a mocidade da sua dor, sendo despida em verdes pastos, partos jamais concebidos, outrora o fruto jamais permitido. É difícil ser forte quando na verdade se quer chorar. Pior ainda
e não poder fazê-lo porque alguém o pode julgar? Sobreviver nunca foi fácil e prefiro sobreviver diante dos mortos que ser enteado, sobrinho, aquele esposo mal amado, maltratado. É como se a vida não tivesse o mesmo sentido, ser julgado por ser quem sou. Assim, vi na morte e a paz que tanto procuro. Na verdade, a solução de todos os problemas, porque, apesar de tudo, a minha dor também é dor. Eu só queria que alguém pudesse entender que é fácil se perder quando não se sabe por que viver. Mas eu entendi e compreendi que existe alguém maior, um Criador, com propósito. Eu não posso tirar a vida de propósito. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida. Se aceitarmos a condição de médico e formos pacientes o suficiente para ouvir o grito silencioso de qualquer utente. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida. Quando percebermos que o nosso maior valor é a vida e dela não nos tornarmos insurgentes. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida quando aprendermos a acertar a frequência, respeitar o locutor e sermos um bom ouvinte. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida quando nos permitirmos derramar lágrimas e entender que às vezes seremos o nosso próprio suporte. Pois a vida é uma dádiva e não uma sorte. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida se descrermos que pecado algum é digno de perdão, que Deus não nos irá considerar salvação, mas não se subordina a Ele e faça uma oração. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida se compreendermos que o vencedor de hoje é o perdedor que ontem não soube desistir e que, apesar de tudo, ainda podemos voltar a sorrir. O suicídio é uma escolha que pode não ser escolhida quando percebermos que amanhã pode ser o hoje que o passado procrastinou e que a sua dor pode doer, mas não dói tanto quanto a dor de quem ficou. Pois sempre existirá um vazio que ninguém será capaz de o preencher, um sentimento de culpa, tipo, sei lá, como aquela chamada eu não pude atender. Somos todos fortes. E o maligno, nós podemos vencer. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Então, estávamos a ouvir o poema do Isaac Lopes, ele que fez este poema especial para a campanha do Setembro Amarelo. Seja bem-vindo ao Zambésia de Leste a Leste e conte-nos na primeira pessoa como é que tudo começou, como é que entras nesta arte da poesia e porquê. Olá a todos que estão neste momento a acompanhar o programa. Muito obrigado pelo convite também. O Isaac Lopes, na verdade, surge por volta de 2016. Eu costumo associar a esta arte relacionada à poesia, associo normalmente a minha outra arte, que é a de locução. Porque já em 2016 eu já me integrei numa rádio e comecei a fazer parte de uma rádio onde apresentava, moderava alguns programas infantos juvenis. Então, a partir deste momento é quando começa a surgir o interesse, não só, exatamente, não só por fazer rádio, mas também acaba surgindo o interesse, né, por fazer poesia, né, porque acabo tendo contato com outros poetas, né, outros artistas, e essa arte, essa outra parte de mim acaba também emergindo por volta destes anos, 2016. E qual é a linhagem que tu segues nos teus escritos? Bom, normalmente eu abordo sobre um pouco de tudo, né? Abordo sobre um pouco de tudo. Como qualquer outro poeta, poderia dizer, o primeiro texto, por exemplo, que eu escrevi era mesmo uma carta, né? Dedicada a alguém. Né? Então também já escrevi textos relacionados. A alguém? Pode me dizer que é uma namorada? Exato, então já escrevi, se calhar ainda escrevo, né, textos. Eu tenho textos que falam sobre o amor, né? Não só também tenho textos, ou tenho trabalhado em textos que estão virados a componente social, né? Okay. Problemas, aspectos sociais. Um desses, por exemplo, é o que estava a apresentar aqui sobre o suicídio, né? Quanto tempo levaste já agora para fazer este poema sobre o suicídio? Bom, na verdade, este poema não muito tempo. Não muito tempo, ou algumas horas de tempo, alguns dias, uma semana? É um dia já, dia. Exatamente. Deu para fazer o texto, né? Talvez eu escrevi o primeiro texto sobre o suicídio
que não este que eu apresentei a propósito, em 2021, quando também perdi alguém por conta do suicídio de uma pessoa próxima, né? Foi quando eu escrevi o primeiro texto que falava sobre o suicídio, né? E no ano seguinte também escrevi um outro texto. É como se eu tivesse um compromisso com aquela data, né? Então a cada ano eu sempre fazia questão de lançar ou de escrever um poema que falasse sobre... que de alguma forma ajudas a tirar essas pessoas da depressão, desse sofrimento que elas desencadeiam com os seus textos? Bom, eu acho que sim, eu penso que sim. De alguma forma, os meus textos, assim como de qualquer outro artista, poeta ou qualquer outra arte que o artista estiver a desempenhar, né, ajuda assim de alguma forma as pessoas que estão do outro lado, né, a superar este medo, né, de enfrentar o que pessoas passam por este tipo de problema, né, porque há se calhar pessoas que não conseguem conversar, mas conseguem encontrar refúgio ao ouvir um poema, por exemplo, do Isaac Lopes, ao ouvir um poema da Dolores, do Hassan. Então eles conseguem encontrar lá um refúgio, uma forma de se esconder daquilo tudo que tem vivenciado no seu, né, dia a dia. Então eu acredito que sim, os textos, os poemas, os meus trabalhos de forma particular ajuda sim as pessoas nesse contexto. Já teve alguém que chegou para si e disse: olha, eu estava a passar por uma situação difícil, eu estava triste, depois ao ouvir o seu poema senti-me melhor? Já tiveste um feedback deste? E como é que é ouvir isso de alguém? Como é que tu te sentes também ao ouvir a pessoa dizer isso para si? Bom, na verdade é uma sensação boa e de alívio saber que o meu trabalho ajudou alguém, né? E já recebi um feedback do gênero, né, onde a pessoa disse para mim que ouvi seu poema, gostei muito, né, e fiquei a refletir bastante sobre a vida. E eu senti-me como se estivesse a fazer alguma coisa para ajudar, né, a comunidade, os jovens de forma particular, a superar este medo. Okay. Isso já é uma grande conquista para mim, saber que as pessoas conseguem encontrar lá no meu texto, nos meus poemas, né, o que não conseguem encontrar do outro lado, né, no mundo real. Então é bom saber que as pessoas conseguem afugentar-se dentro dos meus textos. E sentes-te valorizado como artista? Bom, esta pergunta... Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eu me sinto... Por isso que não estás deprimido. Não, por isso. Okay. Sinto-me valorizado. Sim. Certo, e para quem quiser saber mais sobre si, ler os seus textos, onde é que encontra os seus poemas e como é que faz para te convidar para mostrares o teu trabalho? Como eu já dizia de antemão, Isaac Lopes é meu nome. Para quem quiser acessar os meus trabalhos, poderá entrar no YouTube, pesquisar Isaac Lopes, né, Isaac Lopes, e poderá lá ter acesso a alguns trabalhos meus que estão disponíveis. Infelizmente ainda não me desafiei a compor ou a publicar um livro, né? Então essa é a única forma de poder ter acesso aos meus trabalhos, né, aos meus poemas, textos, através do YouTube. E quem quiser me contactar, poderá contactar a partir do meu contato também, que é o 87 46 11 214, ou a partir do Facebook, Isaac Lopes. Certo. Muito obrigada, Isaac Lopes, por estar aqui a nos abrilhantar com os seus lindos poemas no Zambésia de Leste a Leste. Vamos terminar a nossa conversa então com mais um poema, pode ser? Vamos a isso. Consigo. Na calada daquela noite, os ventos sussurravam no meu ouvido enquanto eu quisera dormir. Na calada daquela noite, a chuva molhava o meu corpo antes mesmo que eu pudesse me despir. Na calada daquela noite, a água inundava o meu corpo e as lágrimas de Deus desgastavam o meu teto. Aliás, qual teto? Dava até para cobiçar os de punk pelo corte. Ao menos a água batia primeiro no meu corte. Ao menos a água batia e não doía. Ao menos doía e não sentia. Dava até para cobiçar os do sul pelo norte. Mas sentir
Sentimentos é para fracos, nós lidamos com a vida da pior. A vida nos ensinou a ser homem mesmo sendo mulher. A vida foi 10 pragas contra este povo egípcio. Não. Alguém rogou praga e nos afundou no seu precipício. Se não, então por que este fogo Sodoma, Gomorra? Ah, Deus. Os nossos estômagos roncam e somos nossos cagados. São vocês submersos em nossas membranas. Ainda assim nos chamam de cagados, enquanto a vossa ganância incita a ira de Deus, que às vezes manda água, ora balas dos seus. Então deve ser essa a terra prometida, a terra que ele nos prometeu? Não, há um Deus cá na terra, um fariseu, o todo omnisciente que conhece a causa do nosso sofrer, um saduceu, porque na calada daquela noite não eram ventos sussurrando no meu ouvido. Eram balas atravessando o meu sentido. Na calada daquela noite, achei-me perdido no mar de sangue que banhava este povo meu. Na calada daquela noite, eles sequestraram-me sem direito a resgate porque alguém se contentou com apenas 30 pratas. Aliás, foi por uma moeda que arrancaram palma da mão e foi entregue ao seu mestre Jesus. Enquanto eles banham ouro, aliás, extraem óleo, gasóleo, sei lá, alguma coisa valiosa que valem da vida. Pois é, dá para acreditar? Há um Judas entre nós, aliás, Deus, há um Deus cá na terra, dispensa o seu único filho amado. Eu me sacrifico no seu lugar para lhe salvar desses pecadores cheios de pecados. E bem que eu queria salvar a mim mesmo, como vocês murmuram, mas ninguém pode salvar a si mesmo se Deus não permitir. E antes mesmo que eu me cale, querido Pai dos céus, perdoe-os, mas eles sabem o que fazem. Poema de Isaac Lopes. Muito obrigado. E o Zambésia de Leja Leste esta semana foi ver um bailado que decorreu aqui na nossa cidade, intitulado Olaga, que quer dizer educar. Venham comigo e vamos acompanhar. das mudanças climáticas. Eu hoje vou falar aquilo que é mudanças climáticas. Desculpa. Estamos cansados aqui na comunidade. Ora vem, falam do sarampo. Ora vem, agora está a falar de mudança climática. Isso mesmo de mudança climática é o quê? Muito bem. Eu não vou querer definir aqui como uma definição científica da faculdade, da universidade, da escola. Não. Eu vou tirar aqui alguns pontos focais que dizem respeito a mudanças climáticas. Há poucos dias ou há poucos meses, nós estamos a sair de um frio intenso. E agora estamos num calor intenso. Isso chama-se mudanças climáticas. Eu quero saber quais são as causas dessas mudanças climáticas. Falando das causas das mudanças climáticas, são várias. Mas eu não estou aqui para falar essas todas, porque são muitas. Uma das causas das mudanças climáticas são abates das árvores. E a outra causa, as queimadas descontroladas. Desculpa, eu ouvi sobre abate das árvores, mas eu gostaria de saber como é que eu hei de viver, porque eu dependo das árvores para fazer carvão da minha família. Atenção! Se tu vais abater uma árvore, tem que replantar a outra, ou duas.
poucos anos, aconteceu um ciclone que devastou a cidade. Aqui em Sangarivera, erosão que existe lá. Isso é que se chama consequências das mudanças climáticas. Quando nós vamos aí no Mangalo, cortamos os salgueiros e não conseguimos replantar, aí provoca essas consequências. Então, com isso tudo, vamos todos preservar o meio ambiente! Agora da ONE, que cala, ndoni ne tena nilebete ni mudanças climáticas.
chegamos ao fim de mais um Zambésia de Leste a Leste e nós prometemos voltar para si próximo domingo. Mas antes, queríamos agradecer aqui a esta casa que sempre abre portas para nós, o Win Paradise. Tchau, tchau e até a próxima!